Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Banco de Dados. Nessa aula a gente conclui a parte de álgebra relacional e para isso nós vamos iniciar a aula de hoje falando da operação de atribuição na álgebra relacional, tá certo? Então a ideia dessa operação de atribuição é tentar simplificar, às vezes, expressões que ficam muito longas, né? E elas se tornam complexas de ser lidas, tá certo? Ah, então, com isso, com esse comando de atribuição, a gente pode escrever uma expressão em diferentes partes, né? Ou seja, eu vou atribuir resultados das partes a relações temporárias. Então, é como se eu, a partir de uma expressão muito longa e complexa de ser lida, eu vou escrever subexpressões, atribuir o resultado dessas subexpressões a uma tabela temporária, tá certo? Uma relação temporária, e continuar escrevendo outras expressões utilizando essa tabela temporária como um operando. Só que essa tabela temporária, na realidade, representa uma subexpressão da expressão complexa da expressão maior, tá certo? Então, a notação para a atribuição vai ser o dois pontos igual ou então uma setinha, tá certo? Para a esquerda. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma expressão da álgebra relacional, tá certo? Que eu estou fazendo a diferença desse produto cartesiano, tá certo? De R com S com a tabela R, né? Com projeção sobre a tabela R, e atribuindo isso quem? A variável, né? A tabela temporária Ré1, tá certo? E vou atribuir o resultado dessa projeção sobre a tabela R à tabela Rel2. Então, eu quero associar, tá certo? A tabela resultado, né? A diferença de Rel1 com Rel2. Ou seja, dessa forma eu consigo simplificar aquela expressão que a gente viu da divisão, tá certo? Então, esse é o intuito de se trabalhar com a operação de atribuição, facilitar a leitura de expressões muito longas da álgebra relacional, tá certo? Bom, e agora a gente vai entrar em um outro conceito dentro da álgebra relacional que também tem implementação lá na linguagem SQL, que é o conceito de funções agregadas, tá certo? Então, o que caracteriza uma função agregada é que ela é aplicada a uma coleção de valores do banco de dados, ou seja, eu vou aplicar essas funções agregadas a uma coleção de valores de uma determinada tabela, tá certo? Bom, ou junção de tabelas, tá certo? A gente vai ver isso mais na frente. Então, que funções seriam essas? Eu tenho o somatório, que é o sum, tá certo? Ela retorna o somatório dos valores de uma coleção. A VG retorna a média dos valores de uma coleção. O max vai retornar o maior valor de uma coleção, tá certo? E tem o min, que retorna o menor valor de uma coleção. Então, são essas funções agregadas. Eu tenho ainda o count, que vai retornar o número de elementos de uma coleção. Então, por exemplo, se eu quero saber quantas tuplas tem uma tabela, né, uma relação, eu uso quem? A função agregada count, tá certo? Quando eu uso só o count, ele vai contar também, se existirem elementos repetidos, ele vai contar esses elementos repetidos. Se eu quero saber a quantidade de elementos distintos, por exemplo, então eu tenho que usar o quem? O count distinct, tá certo? Então a gente vai ver que em muitas consultas SQL a gente vai precisar eliminar repetições para aplicar as funções agregadas. E a gente vai ver que vai ser importante, né, usar o distinct. Então, por exemplo, né, como é que eu posso aplicar essas funções agregadas, tá certo? Então vamos supor que eu tenho a tabela empregado, com os atributos matrícula, nome, endereço, salário, CPF, lotação, tá certo? E, por exemplo, a gente sabe que matrícula pode ser definida como chave primária, ou seja, não existem dois valores de matrícula repetidos nessa tabela, tá certo? Então a gente viu isso no modelo relacional. A gente estudou o modelo relacional, a gente viu, né,
que na definição de chave primária para garantir o quê? Que não existem valores repetidos daquele atributo ou aquele conjunto de atributos definido como chave primária. Então, por exemplo, se eu quero encontrar a quantidade de empregados lotados no departamento 001, tá certo? Então, a expressão da álgebra relacional para isso seria como? Nessa primeira subexpressão aqui, eu estou fazendo o quê? Filtrando só os empregados que estão no departamento com lotação, que tem código 001, então a lotação do departamento é igual a 001. Depois eu vou pegar só o atributo matrícula, por quê? Porque eu sei que não tem repetições de matrícula, já que matrícula é uma chave primária. E aplico quem? A função agregada count, tá certo? Então, dessa forma, eu sei o número de empregados lotados no departamento 001. Um outro exemplo, encontrar o maior salário da empresa. Então, eu quero encontrar o maior salário da empresa. Então, eu vou na tabela empregado, faço uma projeção sobre o atributo salário, né? Eu retorno todos os salários da empresa, e dessa coleção de valores eu pego quem? O Max, que é o maior salário. Um outro exemplo, eu quero o salário médio da empresa, né? Eu quero saber a média salarial que meus empregados ganham. Então, novamente, eu faço aqui uma projeção de empregados sobre o atributo salário e vou pegar quem é a média, tá certo? Então, vai me retornar a média a média salarial dos empregados da empresa, tá certo? Bom, aí aqui, por exemplo, nessa outra consulta, nesse outro exemplo aqui, eu quero encontrar o quê? A quantidade de salários distintos na minha empresa. Então, eu quero saber quantos valores de salários distintos estão sendo pagos na minha empresa. Então, para isso, eu tenho que eliminar o quê? As repetições. Então, aqui eu tenho isso dos empregados trabalhando no departamento 001. Então, eu tenho a seleção para filtrar os empregados que trabalham no departamento 0001, tá certo? Sobre o resultado dessa seleção, eu aplico a projeção para eu pegar o quê? Só o atributo salário, tá certo? E como eu posso ter valores de salários repetidos, mas eu quero saber a quantidade de salários distintos, então eu vou aplicar quem? O count distinct, tá certo? Bom, o Relax, infelizmente, ele não implementa essas funções agregadas, ele só implementa o count quando está usando o group by, mas eu não quero falar de group by agora para vocês, não vai confundir muito vocês, a gente vai ver isso na linguagem SQL. Então, eu vou mostrar para vocês que esse conceito de funções agregadas está implementado na linguagem SQL. Então, por exemplo, se olhar aqui a tabela vendedores, tá certo? Aquele banco de dados de lojas que vocês já fizeram a modelagem dele, né? Construir o diagrama entidade de relacionamento dele. Então, o atributo salário, como vocês podem observar aqui, está onde? Está na tabela vendedores. Se eu quiser saber qual é o maior salário da empresa, tá certo? O que é que eu faço? A sintaxe dentro da linguagem SQL é um pouco diferente do que eu mostrei para vocês na álgebra relacional. Então, eu vou botar aqui, eu quero o maior salário, então vai ser max do atributo salário. Então, é como se fosse aquela projeção inicial, né? Sobre empregado, tá certo? From vendedores. E aqui, então, desse jeito eu tenho quem? Eu vou encontrar o maior salário da empresa. Então, aqui, se eu for executar essa consulta, ele vai me retornar aqui esse salário aqui de 9.999,13. Tá certo? Se eu botar aqui para aparecer só o salário de vendedores, para vocês verem se está correto, o max, certo? Então, aqui vocês vão ver, ó, 1.150, 3.000, então o 9.950, ó, cadê? Então, 1.570, o 9.500, deixa eu ver aqui, 4.000, 1.900, 6.000, 5.000, ó, pronto, aqui apareceu, 9.999,13, tá certo? Então, ele é realmente o maior salário da empresa, tá certo?
Eu poderia também, só ver aqui quais são as lojas, as filiais que existem. Eu posso, por exemplo, também querer saber o salário de uma determinada filial, o maior salário de uma determinada filial. Então, vamos ver aqui todas as duplas dessa tabela vendedores. Então, tem uma filial, por exemplo, com código 2. Então, vamos lá. Então, o que é que eu quero? Quero o maior salário, então, max salário from vendedores, mas eu quero filtrar os vendedores que trabalham na filial com código 2. Então, eu quero especificar minha condição da seleção, tá? Que é também a operação de seleção. O atributo CodeFill igual a 2. Então, agora eu vou ver só o maior salário dos vendedores que trabalham na filial com código igual a 2. Se eu executar essa consulta, pronto. Então, é 4.014 centavos. Tá certo? Bom, se eu quiser ver o menor salário, é a mesma coisa. Então, min salário, código, vou considerar o mesmo filtro. Então, 1.150. Se eu quero saber a média salarial, AVG salário. Então, essa aqui é a média salarial pago pela filial com código igual a 2, tá certo? Agora, se eu quero saber a quantidade de salários distintos que tem nessa filial, então eu vou usar o que? O count com distinct. Só que a sintaxe aqui é um pouco diferente e eu vou botar aqui dentro distinct. Isso aqui a gente vai discutir mais na frente, tá certo? Só quero mostrar para vocês que isso existe na linguagem SQL. Pronto. Então, existem 4 valores distintos para salário, para o atributo salário na filial com código igual a 2. Se eu fizer o seguinte, ó, vamos ver aqui o salário, só o atributo salário dos vendedores com código fio igual a 2. Então aqui, ó, 1.150 tem uma vez, 1.950 uma vez, aqui é uma repetição, eu não vou contar. 3.014, então já tenho 3 salários, 3.014 repetição, e depois eu tenho 4.014 que não tem repetição, mais um valor. Então são 4 salários distintos que a gente tem no departamento, na filial com código igual a 2, tá certo? Então essa é a ideia das funções agregadas dentro da linguagem SQL. Bom, e aí fica como desafio para vocês, né? Não precisa vocês me entregar, a gente discute isso no próximo encontro semanal. Especifiquem a expressão que vai encontrar o primeiro e o segundo maiores salários da empresa. O que é que eu quero? Que na resposta vai aparecer o primeiro maior salário, tá certo? O maior salário da empresa, e depois vai aparecer o quê? O segundo maior salário da empresa. Então são dois primeiros maiores salários da empresa, o primeiro e o segundo maior salário da empresa. Então aparece o maior, né? E depois aparece o segundo maior salário da empresa, tá certo? Então é a ideia desse desafio. E é bom para vocês exercitarem a álgebra relacional, tá certo? Como vocês estão trabalhando com a álgebra relacional. Bom, para a gente ver os próximos operadores que vão ser as junções externas, tá certo? Primeiro eu quero explicar por que eles são importantes. Então vamos imaginar o seguinte, isso aqui era desafio quando era aula presencial, porque seria necessário vocês fazerem e logo em seguida a gente trabalhar os novos conceitos. Mas a gente vai tentar fazer um passo a passo mais cadenciado para que vocês possam raciocinar um pouco antes da gente de eu passar os conceitos para vocês. Então a ideia aqui é o seguinte, eu quero a seguinte consulta expressa no Relax, né? Eu quero que retorne o nome de todos os alunos com as disciplinas que eles estão cursando. Então, como é que eu quero o formato? Vai aparecer, por exemplo, o aluno André, ele faz 3 disciplinas, então vai aparecer André 3 vezes. André cursando a disciplina lógica, André cursando a disciplina FBD e André cursando a disciplina cálculo 3. Tá certo? Bom, como eu quero que apareçam todos os alunos, tá certo?
Então tem que aparecer todos os alunos, inclusive os que não estão matriculados em alguma disciplina. Tá certo? Bom, se você... Uma primeira alternativa que a gente pensa, tá certo? Para resolver essa consulta, tá certo? Bom, deixa eu voltar lá. Então, uma primeira possibilidade que a gente pensa, então vamos aqui no relax, tá certo? É o seguinte, eu quero associar todos os alunos com o nome das disciplinas que eles estão matriculados. Para eu saber em que disciplina o aluno está matriculado, eu tenho que vir aqui nessa tabela curso e disciplina, tá certo? Para eu saber o nome do aluno, eu tenho que vir na tabela aluno para pegar o nome do aluno. Como eu preciso também do nome da disciplina, eu vou precisar fazer uma associação com a tabela de disciplina para pegar quem? O nome da disciplina. Então vamos construir essa consulta aqui. Então, com o que a gente conhece, a primeira coisa que a gente ia pensar é o seguinte: eu vou fazer, né, uma junção de aluno, tá certo? Então vou fazer uma junção de aluno, que é o que a gente sabe até agora, certo? Onde a condição de junção aqui vai ser o quê? A matrícula do aluno, tá certo? De aluno ser igual à matrícula, tá certo? Que aparece na tabela curso e disciplina, tá certo? Então a junção naturalmente vai ser com quem? Com essa tabela curso e disciplina, tá certo? Então aqui eu estou fazendo a junção, tá certo? Da tabela aluno, né? Então a junção da tabela aluno com a tabela curso e disciplina, onde eu quero o quê? Desculpa, pessoal, aqui tá errado, né? Tá invertido aqui. Então, eu quero que o atributo... Então, com que o atributo matrícula na tabela curso e disciplina seja igual ao atributo matrícula lá na tabela aluno. Então, essa aqui é a minha condição de junção, tá certo? Bom, como eu quero o nome da disciplina também, eu vou fazer o quê? O resultado dessa junção, eu vou fazer uma nova junção, tá certo? Então, vou fazer aqui uma nova junção com quem? Com a tabela disciplina. Por quê? Para pegar o nome da disciplina, tá certo? Então, aqui eu vou botar logo o nome da tabela disciplinas, né, na realidade. E quem é a condição de junção aqui? Vai ser o código de disciplina da tabela disciplinas, tá certo? Ser igual ao atributo código de disciplina na tabela curso de disciplina, tá certo? Então aqui, curso de disciplina, então faltou um ponto aqui, né? Pronto. Então aqui eu fiz a junção da tabela, o resultado dessa primeira junção com a tabela disciplinas, tá certo? Onde o atributo codisciplina e disciplinas tem que ser igual o atributo codisciplina na tabela curso e disciplinas. Pronto. Então aqui apareceu a consulta, tá certo? Já fazendo essas três junções. E vou pegar agora quem? Eu só quero que apareça o nome do aluno, o nome da disciplina, o operador que eu precisar é quem? A projeção, que é para filtrar colunas. Então eu quero quem? Que atributos? O atributo nome do aluno, né? Então o atributo nome da tabela aluno, tá certo? E vou querer também o atributo nome de disciplinas. Então, vou querer o atributo nome da tabela de disciplinas, certo? Então, quero essa junção aqui. Então, vou fechar o parênteses aqui,
porque essa projeção, desculpa, é sobre todo esse resultado dessas três junções. Então, se eu executar essa consulta aqui, então aqui, ele está acusando um erro aqui, aluno, não, deixa eu ver aqui. O problema de sintaxe aqui é difícil. Então aqui, porque é exatamente parênteses, ó. Vou ter que botar um parênteses a mais aqui, tá certo? Fechar aqui. Pronto. Então agora, executando essa consulta, tá certo? Eu tenho o quê? O nome dos alunos e o nome da disciplina que esses alunos estão fazendo, tá certo? Bom, o que é que está faltando aqui nessa consulta? Então aqui, a princípio a gente pode achar, eu estou com o nome dos alunos e o nome da disciplina como a consulta queria, mas só que a consulta queria que aparecessem todos os alunos, inclusive os que não tivessem matriculado em alguma disciplina. Se a gente for ver aqui, por exemplo, então deixa eu só comentar essa consulta, tá certo? E vamos identificar o seguinte, eu quero saber se existe algum aluno que não está fazendo disciplina. Então, isso aqui você já deve matar de letra. É o seguinte, eu vou fazer uma diferença entre alunos e curso de disciplina, não é isso? Então, tem que fazer a diferença entre aluno e curso de disciplina para saber quem o aluno que não está matriculado em alguma disciplina. Para isso, eu vou compatibilizar as tabelas. Então, eu vou compatibilizar logo. Eu vou fazer uma projeção, né? Pegando que atributo, o atributo matrícula do aluno da tabela aluno, tá certo? E vou fazer uma diferença disso com quem? Com a projeção. Então, vamos botar logo aqui a projeção, né? Botar logo qual é o atributo, matrícula em R, né? Da tabela curso e disciplina. Bom, se eu executar essa consulta, o que é que ela vai me mostrar? A matrícula dos alunos que não fizeram disciplina, tá certo? Tem esse aluno 24002 e o aluno 26830, tá certo? Então, se eu for na tabela alunos, tá certo? Então, vou botar aqui. Se eu for aqui na tabela aluno, o 24002 é esse Xenócrates e o 26830 é esse Aristóteles. Esses dois alunos não aparecem no resultado. Então, aqui, ó, não estranho, né? Xenócrates e Aristóteles. Vamos lá. Se eu executar essa consulta aqui novamente, né, que é a junção, o que é que acontece? Não vão. Esses dois alunos, Xenócrates, ó, o Xenócrates, ó, não aparece, nem aquele outro nome lá começado com A que eu não lembro mais, mas vocês vão conseguir identificar, tá certo? Então vocês estão vendo que do jeito que está, essa consulta está incorreta. Por quê? Porque quem pediu para vocês fazerem essa consulta, especificar essa consulta, queria ver o nome de todos os alunos, inclusive aqueles que não estão matriculados em alguma disciplina, tá certo? Então vamos lá voltar aqui para o nosso slide. Então, esse problema a gente já identificou, né? E aí a gente vai aprender como solucionar esse problema. Bom, aqui ó, tem um outro exemplo para mostrar o quanto esse problema às vezes é crítico, né? Por quê? Se eu quiser, por exemplo, considerar aquele banco de dados loja, né? Que eu tenho a tabela vendedores, né?
com os atributos matrícula, nome, endereço, salário, CPF e vendas, né, que é a tabela histórica, que está lá no SQL Server, com uma TR vende, que é a matrícula do vendedor, o código do item vendido, a quantidade e o preço de venda, tá certo? E eu quero listar o histórico de vendas de cada vendedor, ou seja, para cada vendedor eu quero saber o que ele vendeu, inclusive saber o vendedor que não vendeu coisa alguma, tá certo? E o que deveria aparecer no resultado seriam esses 4 atributos aí. Bom, o que vai acontecer? Então, que seria a minha expressão da álgebra relacional, né, para a gente, que a gente pensaria inicialmente como resolver esse problema, usando só quem é a junção, só que esse resultado está incorreto. Por quê? Porque no resultado dessa consulta, do jeito que ela está especificada aí, não vão aparecer quem? Exatamente os vendedores que não efetuaram vendas. Então, esse pessoal, o gerente fosse se confiar nessa consulta, iria demitir quem fez o menor número de vendas sem saber que existiam vendedores que não fizeram venda alguma. Tá certo? Bom, então, para a gente resolver esse problema, tá certo? É que existe o conceito de junção externa. Bom, então o que é uma junção externa? A junção externa é aquela junção que vai adicionar tuplas que não satisfazem a condição de junção ao resultado. O que é que está por trás disso? Ó? Se a gente voltar aqui para aquela nossa consulta que a gente especificou no Relax, tá certo? Essa junção aqui, que está marcada aqui para vocês verem. Na verdade, pessoal, vou tirar essas consultas aqui, que não interessam a gente, e vou tirar esse comentário aqui. Pronto. Então, nessa consulta aqui, tá certo? O que é que está acontecendo? Só aparecem as tuplas que satisfazem a condição de junção, tá certo? Então, aqui nessa primeira junção, só vai aparecer aluno que vai estar matriculado, porque essa é a condição de junção, tá certo? E aqui só vai aparecer o nome da disciplina se o aluno tiver matriculado naquela disciplina. Se ele não tiver, não vai aparecer, tá certo? Então, só executar para sair esse erro aí. Então, quando eu estou trabalhando só com a junção, só aparecem tuplas no resultado que satisfazem a condição de junção. Só que eu quero também adicionar tuplas que não satisfazem a condição de junção. Por quê? Para aparecer, por exemplo, alunos que não estão matriculados em disciplina alguma. Então, na consulta aqui no Relax, né? Deixa eu voltar aqui na consulta, para essa primeira junção aqui, só vão aparecer alunos que estão matriculados em alguma disciplina. Mas eu quero adicionar ao resultado os alunos que não estão matriculados em alguma disciplina. Porque é isso que foi especificado por quem queria ver a relação dos alunos e suas disciplinas que eles estão matriculados. Tá certo? Bom, voltar aqui para o slide. Então, para isso, a gente então vai trabalhar com o conceito de junção externa e existem 3 tipos de junções externas, né? A junção externa à esquerda, tá certo? A junção externa à direita, tá certo? E junção externa completa. Né? Tomara que não, porque eu estou falando de esquerda e direita aqui, não vão me denunciar por estar falando de política. Bom, então, na junção externa à esquerda, é o que a gente vai ficar chamando de left outer join, porque é o que tem lá na linguagem SQL, tá certo? Para vocês se acostumarem com esse conceito. Junção externa à direita, o right outer join. E a junção externa completa, o full outer join. Tá certo? Já vou adiantar que a junção externa à esquerda e à direita, uma é inverso da outra. É só alterar a posição dos operandos, tá certo? Eu vou mostrar isso para vocês. Bom, o que é que então é a operação de left outer join, junção externa à esquerda? Então, essa é a notação que a gente vai ficar utilizando. Então, eu tenho aqui uma junção externa à esquerda entre R e S, tá certo? O que é que eu vou querer, o que é que eu estou especificando com essa junção? Que é para aparecer todas as tuplas da junção de R com S, mais as tuplas de R que não satisfazem a condição de junção, tá certo? Então, é exatamente o que eu estou falando aqui, ó. Então, essa a operação de junção externa à esquerda vai o quê? Calcular o resultado da junção de R com S e vai adicionar quem é o resultado, tá certo? Todas as tuplas
relação à esquerda, que no caso aqui é R, que não satisfazem, desculpa, a condição de junção. Então, R junção externa à esquerda com S retorna o resultado da junção de R com S, mais as tuplas da tabela que está à esquerda da operação, tá certo? No caso aqui é R, que não satisfazem a condição de junção. Bom, como não existe tuplas de S que estão associadas a tuplas de R, no caso das tuplas que não satisfazem a condição de junção, o que é que vai acontecer? O que é que acontece? Vai ser atribuído valores nulos aos atributos não definidos para essas tuplas, tá certo? Bom, então, deixa eu falar da junção externa direita, aí eu mostro como é que a gente faz isso no Relax. Ó, na junção externa direita, o que é que está acontecendo? Eu vou calcular o resultado da junção de R com S e vou adicionar a esse resultado o quê? Tuplas da relação à direita, que é o S, tá certo? Que não satisfazem a condição de junção, tá certo? E vai atribuir valores nulos aos atributos não definidos para essas tuplas, tá certo? Então, se a tupla não satisfaz a condição de junção, não tem, que é no caso tuplas de S, né? Não vão ter atributos relacionados a R associados a essa tupla e vai ficar o quê? Atribuído valores nulos. Não? Então vamos lá, antes de passar por faltas de ordem, deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Vamos aqui no Relax, tá certo? Bom, então a gente viu aqui, tá certo? Que só vão aparecer no resultado da junção que todas as tuplas, todos os nomes de alunos que estão matriculados em disciplina. Quem não está matriculado em disciplina não aparece aqui, tá certo? Bom, como é que eu vou fazer para conseguir reverter, para conseguir corrigir esse problema, tá certo? Bom, como eu quero que apareça no resultado alunos que não estão matriculados em alguma disciplina e aluna que é a minha tabela que está à esquerda, então tenho que usar quem? O left outer join, tá certo? Então tenho que usar aqui o left outer join, tá certo? Bom, como eu quero que apareça o nome das disciplinas dos alunos que estão matriculados, tá certo? E se não tiver matriculado, que apareça, tá certo? Valor nulo, como foi especificado, né, na definição do outer join, eu vou colocar aqui quem? Um left outer join também. Tá certo? E aí eu vou executar a consulta. E aí, ó, o que é que apareceu agora no resultado? Do Xenócrates, com o nome da disciplina nulo, porque esse cara não está matriculado na disciplina. Tá certo? E apareceu o Aristóteles, né? Que era o que eu tinha esquecido. Então, ele também não está matriculado em nenhuma disciplina e apareceu associado ao nome da disciplina, que nulo. A gente conseguiu isso por quê? Porque a gente usou o left outer join, tá certo? Se aí a gente for colocar um right outer join para essa expressão do jeito que ela está aí, é um outro resultado que não é o resultado correto, tá certo? Então tem que ter cuidado com isso. Um outro exemplo aqui, deixa eu abrir logo aqui uma outra janela. Vamos aqui. Bom, um outro exemplo com uma expressão mais simples para a gente, para ficar mais claro para vocês. Se eu quero, por exemplo, saber o nome do professor e o nome da disciplina que ele está lecionando, tá certo? E eu quero que apareça todos os professores, inclusive os que não estão lecionando. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou querer um alter join, que eu quero o professor e o nome da disciplina, e que apareça também o nome do professor que não está lecionando nenhuma disciplina. Então, eu quero uma junção. Vamos fazer o seguinte. Vou inverter aqui a ordem das tabelas. Então, disciplinas. Vou fazer uma junção à direita, para não dizer que eu só faço junção à esquerda. Então, junção à direita, né? Com o professor, tá certo? Onde a minha condição da junção externa vai ser o quê? A matrícula,
eu vou querer o atributo professor da tabela disciplinas, porque esse atributo professor tem o que? A matrícula do professor que leciona a disciplina. Ser igual ao quê? Ao atributo matrícula do professor que está lá na tabela professor. Então, matr prof, tá certo? Então, aqui, se eu for executar a consulta, vamos botar só o nome, vamos colocar só o nome da disciplina e o nome do professor. Então, aqui, vou fazer uma operação de projeção, não é isso? Que eu vou pegar quem? O atributo lá da tabela professor, que é o atributo nome, tá certo? E vou pegar o atributo da tabela disciplinas, que é o atributo nome da disciplina. Pronto. Então, aqui. Então, vamos ver aqui o resultado da nossa consulta. Então, aqui, ó, eu tenho o nome do professor, o nome da disciplina que está dando, ó, o professor Sócrates está dando várias disciplinas, e vejo esse professor aqui, Copérnicos, que não está lecionando disciplina alguma. Por quê? Porque o nome da disciplina que está lecionando está aparecendo como nulo. Então, o que é que eu fiz? Peguei o resultado da junção e adicionei o resultado da junção tuplas, né, da tabela à direita. Quem é a tabela à direita? É a tabela professor, tá certo? Por isso que eu estou usando o right alter join. Que não está lecionando nenhuma disciplina. Por quê? Se ele não está lecionando disciplina, para esse professor, essa condição aqui não é satisfeita. Tá certo? Porque não vai aparecer nenhum atributo professor na tabela de disciplinas que seja igual a do professor que não está dando disciplina, já que ele não está dando disciplina alguma. Tá certo? Então, essa é a ideia do left e right alter join, tá certo? Então, um é o inverso da outra. Voltando aqui para os nossos slides, então vamos ver o último alter join, que é o full alter join, certo? Então, o full alter join, o que é que ele faz? Ele calcula o resultado da junção de R com S, tá certo? E vai adicionar o resultado da junção tuplas das relações operando que não satisfazem a condição de junção. Então, diferentemente do right ou do left alter join, no full alter join vai aparecer quem? O resultado da junção de R com S, mais tuplas de R que não satisfazem a condição, mais tuplas de S que não satisfazem a condição. Tá certo? Então, se a gente voltar para aquele exemplo de professor disciplina, então vamos lá. Se ao invés de eu colocar aqui o nome, o right alter join que eu coloquei, vou botar aqui o full alter join, né? Vamos ver o que é que acontece. Então, vamos colocar o full alter join. Então, aqui, ó. Eu estou com o professor Copérnicos, que não ensina nenhuma disciplina, e o professor Curry, que não ensina nenhuma disciplina, tá certo? Por que não apareceu disciplina, tá certo? O nome da disciplina com professor nulo, porque para todas as disciplinas está associado pelo menos um professor, tá certo? Então, não tem como aqui aparecer nulo para o nome da disciplina, ou para o nome do professor, para uma disciplina que... Por quê? Porque toda disciplina tem que ter um professor, agora tem professor que não tem disciplina, tá certo? Então, o full alter join aqui, ele não vai dar um resultado diferente, por exemplo, do right alter join, tá certo? Por causa disso, porque do lado esquerdo aqui do full alter join, né, todas as disciplinas vão ter pelo menos um professor, tem um professor, tá certo? Então, se não tivesse, em função do full alter join, apareceria essa disciplina, tá certo? Se, por exemplo, deixa eu ver aqui, não, mas aí, nesse caso aqui, não existe, mas para esse banco de dados. Mas existem várias consultas, vários exemplos que é necessário usar o full alter join, tá certo? Bom,
Vamos ver aqui, só para motivar vocês, que isso aqui também está implementado na linguagem SQL. Então, aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Eu quero implementar aquela ideia. Eu quero o histórico de vendas de cada vendedor lá da minha empresa, né? Então, eu vou botar aqui select asterisco, né? Aí, eu quero que, inclusive, apareça os vendedores que não têm venda alguma, tá certo? Então, eu vou ter que fazer um alter join, não é isso? Então, vamos lá. From, a sintaxe vai ser um pouquinho diferente do join que eu vinha mostrando para vocês, mas não se preocupe com isso por enquanto. Bom, vendedores. Então, eu tenho que fazer uma junção de vendedores. De vendedores com quem, pessoal? Com essa tabela histórico, que aqui é que estão as vendas feitas pelos vendedores, tá certo? Então, eu tenho que fazer a junção externa entre vendedores e a tabela histórico. Aí a pergunta é, que alter join, né? Bom, se eu quero que apareçam os vendedores que não têm vendas, tá certo? Também na minha consulta, então tem que ser o quê? Vendedores está à esquerda, então vai ser o quê? O left alter join, tá certo? Então, left alter join, tá certo? Deixa eu só... Bom, a tabela... Tá errado aqui o nome, né? Vendedores. Bom, e aí eu vou ter que especificar a condição de junção, que nesse caso a gente usa essa sintaxe aqui. On, tá certo? Matrícula, que é o atributo matrícula da tabela vendedores, ser igual o matr vende, deixa eu ver se está junto, matr vende da tabela histórico, tá certo? Então, se eu executar essa consulta aqui, ó, vamos olhar aqui para essa consulta. Deixa eu... Então, aqui, logo esse primeiro exemplo aqui, ó, o vendedor com matrícula 888, chamado Maria Luísa, tá certo? Quando a gente tem um nome, tudo bem, o salário dele é nulo, porque já é nulo na tabela vendedores. Mas olha aqui, os atributos MATR vende, código de item, quantidade, preço venda, que são os atributos da tabela histórica, está tudo nulo. Significa o quê? Que esse vendedor não fez nenhuma venda, tá certo? Então, ele está aparecendo porque eu botei o left alter join. Depois a gente vai botar... Vamos pegar esse outro vendedor aqui, ó. O vendedor com matrícula 133, né? Com o nome Yami, tá certo? Então, ele tem aqui o CPF, que não estava nulo lá, né? Mas aí todos os atributos referentes à tabela histórica estão nulos. Por quê? Porque esse vendedor aqui também não fez venda, tá certo? Então, aqui, se ao invés do alter join, eu tivesse utilizado... Deixa eu só... Usado o join normal, né? Vamos executar novamente, ó. Aquele vendedor 888 não aparece. O vendedor com matrícula 133 também não aparece mais nessa consulta. Por quê? Porque eles não fizeram vendas. E aí, como eles não satisfazem a condição de junção, eles não aparece o resultado. Então, essa consulta só com a junção, ela está incorreta. Porque ela não está mostrando os vendedores que não fizeram vendas. Então, vamos voltar aqui para o alter join. Vamos executar aqui a consulta e começaram a aparecer novamente os vendedores que não fizeram venda. Tem vários, inclusive. Tá certo? Então, é importante vocês verem a importância das junções externas, tá certo? Uma coisa que eu quero deixar para vocês pensarem, tá certo? Aqui tem exemplos de alter join, tá certo? Mas eu mostrei lá no Relax, tá certo? E mostrei no SQL Server também. Então, aqui
É o exemplo do outer join, né? Foi aquilo que a gente viu agora há pouco, né? Com o outer join entre histórico e vendedores históricos, tá certo? E aí eu quero agora o seguinte, que vocês façam as seguintes consultas, né? Eu quero que é do slide 104, tá certo? Então essas 3 primeiras consultas aqui são para vocês vão me entregar para justificar a presença de vocês. Então, retornar o nome de todos os alunos com a disciplina que estão cursando, tá certo? Eu já mostrei isso para vocês. Retornar o nome de todos os professores com a disciplina que estão relacionando. Também eu fiz para vocês aí no Relax. E retornar o código de todas as disciplinas e o código de seus pré-requisitos, tá certo? Bom, então, para essa consulta aqui, para essa última aqui, ó, eu vou acessar aquela tabela pré-requisito, lembrando que tem disciplina que não tem pré-requisito, então ela tem que aparecer também, tá certo? Agora eu quero colocar como desafio para vocês, tá certo? Valendo 0,5 também na lista, ó, já quase 1,5, se eu não me engano. O seguinte, eu quero que vocês escrevam a expressão da álgebra relacional que vai retornar o nome de todas as disciplinas e o nome de seus pré-requisitos, tá certo? Então aqui fica um pouco mais complexo do que essa consulta aqui, essa última consulta aqui. Porque aqui eu estou só pedindo o código da disciplina. Agora eu quero o nome das disciplinas e o nome dos seus pré-requisitos, tá certo? Bom, e aí próxima aula a gente começa o cálculo relacional. E por fim, nessa aula eu quero que vocês pensem o seguinte, ó. Quando eu falei aqui do full outer join, desculpa. Quando eu falei aqui do full outer join, estou dizendo que no full outer join é computado a junção de R com S e adicionado a esse resultado as tuplas de R que não satisfazem a condição de junção e as tuplas de S que não satisfazem a condição de junção. E aí eu quero que vocês pensem, para a gente discutir no próximo encontro, o seguinte: qual é a diferença do full outer join para o produto cartesiano? Tá certo? Então, o mote para vocês de reflexão para vocês dessa aula vai ser o seguinte: qual é a diferença entre o full outer join, tá certo? E o produto cartesiano? E eu vou colocar também lá vou colocar no SIGA, tá certo? Esse desafio, né? O que, é que vocês têm que fazer nesse slide 104 aqui, tá certo? Então, a gente vai terminando essa aula e na próxima aula, como eu já adiantei, a gente vai começar a estudar cálculo relacional, tá certo? Então, se cuidem e até a próxima aula.